Estamos felizes em vê-lo no nosso canal. Este vídeo é sobre a arquitetura do sistema LearnUTech e os princípios do seu funcionamento. Para implementar o conceito de casa inteligente, vários dispositivos como luzes, persianas, fechaduras, portões de garagem, radiadores, etc., são conectados aos módulos que regulam a carga. Desta forma, tal módulo controla os dispositivos acima, fornecendo-lhes ou cortando a energia elétrica, botões, interruptores e sensores que determinam a posição de janelas e portas são conectados a módulos de entrada. Movimento, iluminação, sensores de temperatura e outros são adicionados ao sistema para fornecer automação. Cada módulo tem o seu próprio endereço exclusivo dentro do sistema e cada dispositivo tem conectado a ele um subendereço. Por exemplo, um módulo relé tem o endereço 100, enquanto os subendereços conectados a ele são 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. O endereço completo da lâmpada é 100.1, o endereço das persianas é 100.2. Consequentemente, os endereços dos botões são 101.1, 101.2 e assim por diante. Para que os módulos possam trabalhar em conjunto, são ligados com a ajuda de um barramento CAN, com a ajuda dos quais podem trocar informações entre si. O barramento CAN, a abreviação de Controller Area Network, foi desenvolvido pela empresa alemã Bosch. Devido à sua fiabilidade, é amplamente utilizado em sectores como a construção automóvel e a aviação. O comprimento do barramento pode atingir 800 metros, com um máximo de 50 módulos ligados a ele. Todos os módulos são iguais e o barramento não tem um nó central ou um controlador. Para instalar o barramento é utilizado um cabo de cobre de sinal normal. É utilizado um cabo de 4 ou 8 fios com uma espessura de 0.5 ou 0.8 mm. Pode ser tanto blindado como não blindado, um cabo de par normal ou torcido. Recomenda-se a utilização de cabos Cat5e de 8 fios. Devido à elevada resistência e à incapacidade de transmitir energia, os cabos biometálicos não devem ser utilizados. O barramento tem 4 fios, sendo 2 usados para transmitir energia de 24 volts e outros 2 usados para transmitir dados. Os dados são transmitidos na forma de um sinal diferencial que protege o barramento de interferências. Ao nível de um controlador de barramento, foi implementado o processamento automático de colisões. O envio de dados é confirmado e, se necessário, os pacotes informativos são reenviados. Se uma colisão for descoberta, um dos módulos para a transmissão, permitindo que o segundo termine a enviar as informações e prossegue o envio das informações depois. O barramento transmite dados com a velocidade de 64 kB por segundo. Normalmente os dados transmitidos representam 2,5% da capacidade total do barramento. Os controladores são protegidos contra conexões defeituosas e podem suportar qualquer combinação de conexão dos fios ao barramento. Se necessário, são permitidas pequenas ramificações a partir do barramento. Não se recomenda a colocação do barramento e dos fios de baixa corrente numa conduta de cabos de alta potência. Quando o barramento é usado em longas distâncias com alta carga como módulos de relé, pode ser necessário instalar unidades de fonte de alimentação adicionais. Não são necessários dispositivos adicionais para conectá-los. A fonte de alimentação pode ser conectada diretamente aos fios do barramento. No final do barramento são instaladas resistências de 120 ohm, são também conhecidas como terminadores. Se o barramento estiver danificado ou se for impossível instalá-lo, podem ser utilizados 2 módulos BT-CAN. Estes estabelecem a ligação sem fios e asseguram a troca de dados entre 2 fragmentos de barramento. O módulo BT-CAN também pode ser utilizado para ligar sensores de temperatura e fugas sem fios. Vamos ver como os módulos interagem entre si. Cada módulo do sistema tem um controlador lógico embutido que permite que a lógica de qualquer complexidade esteja implementada. Depois de pressionar o botão, o controlador envia uma mensagem para módulos que estão programados para receber informações deste botão. Depois de ter recebido a informação que um botão foi pressionado, o controlador, com base nos dados programados nele, liga a uma determinada lâmpada ou outro executor, após o que envia a confirmação de volta ao remetente.
Da mesma forma, tendo recebido as informações do sensor de movimento, o módulo analisa os parâmetros de configurações de automação, hora do dia, os dados de outros sensores e outras condições, após que toma uma decisão sobre ligar ou desligar a luz. Deste modo, o nosso sistema baseia-se no princípio da lógica distribuída. A unidade de base não está envolvida no trabalho dos botões, cenários ou automação. Isto permite aumentar significativamente o nível de fiabilidade do sistema. A passagem principal é também um elemento do barramento e pode ser ligada a ela em qualquer lugar. Dependendo do modelo, a passagem principal pode ser ligada a um ou dois barramentos CAN. Se estiver ligada a dois deles, assegura o fluxo de informação entre os dois barramentos CAN. Pode ter até 100 módulos ligados a ela. A passagem principal também fornece energia para o barramento, mas tem um fusível autorrenovador embutido que pode levar até 700 mA de corrente. Se for necessário uma maior carga para o barramento, é possível conectar fontes de energia extras diretamente ao barramento. A unidade básica também está conectada à rede local, o que possibilita que a aplicação no smartphone ou tablet exiba o status dos dispositivos e os controle. Para ligar mais barramentos CAN, são utilizados módulos DE-GW. Cada um deles está ligado a uma rede local e assegura a ligação de 2 barramentos CAN adicionais. Desta forma, podem ser ligados até 1000 módulos num sistema. Recomendamos a utilização de um barramento separado para cada nível de instalações e não a ligação de dispositivos diferentes pisos com um único barramento. O seguinte também pode ser integrado no sistema através de uma rede local, pontas multimédia do sistema multi-room, intercomunicadores, câmaras e outros dispositivos. Todos os módulos suportam a possibilidade de atualizações de software, o que permite conectar novas funções à medida que aparecem. Concebemos o nosso sistema para ser flexível, fiável, funcional e facilmente escalável. Baixamos o princípio de funcionamento de vários subsistemas, a aplicação Casa Inteligente e a ligação ao sistema. Depois de instalar o aplicativo para se conectar ao Smart Home, você precisará de um código QR que contém as informações sobre o servidor ao qual você precisa de se conectar a senha de autorização para o servidor. Quando um código QR é gerado, é possível limitar o número de vezes que é usado. Por exemplo, ele pode ser transformado em um código QR de uso único, o que significa que apenas um novo dispositivo será conectado por meio desse código. Depois de receber essas informações, o seu dispositivo móvel conecta-se à passagem principal por meio de conexão à nuvem e autoriza-o. Se a aplicação descobrir a passagem principal através da sua rede local, a conexão será estabelecida diretamente sem usar a internet. Cada passagem principal estabelece conexão criptografada com a nuvem. Quando a aplicação se comunica com a unidade básica, a criptografia de ponta a ponta é usada com a ajuda do mais novo padrão de segurança TLS versão 1.3. Ver ou alterar a informação que é transmitida é impossível mesmo na nuvem. Para uma ligação mais rápida e fiável ao sistema Smart Home, colocamos os nossos servidores na nuvem em centros de dados de Nuremberg, Frankfurt e Helsinki. Dependendo da qualidade da conexão com a internet, a conexão é estabelecida em frações de segundos. Para trabalhar com a nuvem, você não precisa de nenhuma configuração extra, encaminhamento de porta no router ou um endereço IP externo estático. Se o seu smartphone estiver ligado à rede local, a ligação entre as câmaras é feita diretamente entre o smartphone e as câmaras. Se a ligação for feita remotamente, a transferência do vídeo é feita através de um canal encriptado, da câmara através da passagem principal e da nuvem para o smartphone. O ponto multimédia pode reproduzir conteúdos da biblioteca multimédia doméstica, rádio na internet, túnel, reproduzir o som do smartphone com a ajuda da tecnologia AirPlay ou do Spotify. O intercomunicador faz parte do sistema multi-room e oferece a possibilidade de comunicar com um visitante tanto local como remotamente. O sistema multi-room também é construído sobre o princípio da lógica distribuída e não tem um elemento central. Cada ponto multimédia é independente e interage com todo o sistema. Você pode adicionar quantos pontos de multimédia precisar ao sistema. O ponto multimédia pode receber e implementar tarefas provenientes de cenários, botões ou da aplicação.
Por exemplo, quando é detectada uma fuga de água com o sensor de fugas, todos os pontos multimédia recebem um comando para reproduzir uma mensagem sobre o assunto. Com o oprimir de um botão, o nível de volume será alterado ou a faixa seguinte será reproduzida. Um controle remoto que pode interagir com aparelhos domésticos como um aparelho de TV ou um DVD player funciona da seguinte maneira. Quando o seu botão é pressionado, ele envia um conjunto de sinais infravermelhos que podem ser comparados ao código Morse, dizendo aos aparelhos qual botão do controle remoto foi pressionado. O nosso sistema pode ler e lembrar esses comandos. Em seguida, quando um cenário ou um usuário o solicitar, o comando apropriado pode ser recriado pelo transmissor infravermelho. Os eletrodomésticos que o recebem irão percebê-lo como um comando do seu controle remoto padrão. Os comandos são armazenados no sistema e a interação com eletrodomésticos pode ser feita a partir da aplicação, sem o uso de controles remotos tradicionais. O controle de eletrodomésticos também pode ser usado em vários cenários. O controle remoto AC funciona de forma ligeiramente diferente. Depois de escolher um modo de operação, o controle remoto transfere um comando infravermelho que contém dados completos sobre o modo de operação, força do ventilador, temperatura e a posição dos cataventos. Se este comando for lembrado e recriado mais tarde, o estado da unidade CA será totalmente recriado e, a fim de ligar a unidade CA em algum outro modo, cerca de 2400 comandos precisam de ser lembrados, o que levaria um tempo desproporcionalmente longo. Para controlar a unidade AC de forma mais conveniente, analisamos vários comandos capturados, determinando a posição dos parâmetros nos mesmos. Depois disso, podemos formar os comandos de controle semelhantes ao controle remoto AC padrão, mudando a unidade AC para qualquer estado programado. A imitação do controle remoto da unidade AC tem a desvantagem do controle unidirecional. Por exemplo, se ligar a unidade AC com a ajuda da aplicação e depois a desligar com a ajuda de um controle remoto, o sistema continuará a mostrar a unidade AC em modo de funcionamento. Para estabelecer uma ligação bidirecional com uma unidade de CA, pode ser utilizado o módulo BWAC, que é compatível com a maioria das unidades de CA da Daikin e da Mitsubishi, ou utilizar dispositivos de terceiros como o Coolmaster ou o Intesis, que podem ser integrados no nosso sistema. O sistema de climatização inclui o controle de aquecimento, arrefecimento, pavimentos aquecidos, umidificação do ar e ventilação. Para tal, são ligadas ao sistema unidades de controlo para radiadores, ventiloconvectores, unidades de AC, piso quente e ventilação. Com base no cronograma e nos dados do medidor, o sistema mantém os parâmetros climáticos definidos em todas as partes da casa. Para integrar outros aparelhos no sistema, podem ser utilizados módulos de interface universais RS485, RS232 ou ART 0 a 10 volts. Com a ajuda do módulo BWIO, alguns dispositivos inicialmente não destinados a qualquer integração podem ainda ser integrados, por exemplo, alguns modelos de máquinas de café, unidades de extração e outros. Para isso, o módulo é conectado aos botões instalados na máquina de café e pode imitar o pressionar dos botões bem como aos LEDs para obter informações sobre o status atual. Por exemplo, a ativação do cenário café usando o estado dos LEDs. O sistema pode determinar se a máquina de café está pronta para a operação, imitar o pressionar de um botão físico, certificar-se de que o processo de fabricação do café começou, criar uma notificação através do sistema multi-room sobre o início do processo de fabricação de café, esperar que o café esteja pronto e reproduzir a notificação sobre o fato de que o café já está pronto. Só não esqueça de colocar uma xícara na máquina de café primeiro. O nosso sistema pode enviar notificações para smartphones que estão conectados ao sistema. Por exemplo, quando o botão anel é pressionado no intercomunicador, a passagem principal envia uma mensagem através da nuvem para os servidores do Google para Android e servidores da Apple para smartphones iOS. Em seguida, esta mensagem é enviada para o dispositivo correspondente, onde é exibida como uma notificação push. Para receber notificações, o seu smartphone precisa de estar constantemente conectado à internet. Quando um comando de voz é dado a Alexa ou ao Google Assistant, é enviado para os servidores correspondentes onde é processado e onde é formado um comando para o sistema Smart Home.
O comando é enviado através da nuvem para a passagem principal, onde é implementado. Depois disso, a confirmação é enviada de volta da mesma forma. Se o comando de voz for dado a Siri, ela volta para o smartphone e o próprio smartphone redireciona o comando para a passagem principal. O smartphone precisa estar ligado à rede Wi-Fi doméstica. Esses comandos não podem ser enviados remotamente. Uma das funções da unidade básica é manter o controle de dados estatísticos de todos os sensores e atuadores. Os dados são armazenados por um ano e podem ser visualizados em qualquer dispositivo móvel a qualquer momento. A unidade básica é responsável pela configuração dos módulos no sistema. Por exemplo, depois de um usuário configurar as definições de automação ou botões de ligação, as configurações correspondentes de unidades lógicas são enviadas para módulos após o que eles operam de acordo com a configuração pré-programada. A unidade básica também contém o banco de dados de cenários prontos que, uma vez adicionados, são enviados para os módulos para implementação. Por exemplo, o cenário Handgun pode desligar toda a iluminação e música, colocar os sistemas de climatização em modo poupança de energia através do sistema multi-room, notificar a casa sobre uma porta traseira destrancada, ligar o sistema de segurança e, se estiver escuro do lado de fora, manter as luzes exteriores acesas durante vários minutos enquanto os proprietários estão a sair da propriedade. Pode-se também criar seus próprios cenários no editor gráfico a partir dos blocos prontos. Uma das funções básicas que tornam a configuração do sistema significativamente mais fácil é o Plug and Play. Depois de conectar um novo módulo, ele envia as informações sobre si mesmo e os dispositivos pelos quais é responsável para a unidade básica, que adiciona automaticamente o novo módulo ao sistema e informa o aplicativo sobre os módulos e dispositivos recém-adicionados. Apenas alguns segundos após a conexão, os dispositivos recém-adicionados aparecem na tela do smartphone e estão prontos para serem usados. Depois disso, eles podem ser renombrados ou movidos para outra área diretamente na aplicação. Para a conveniência e configuração mais avançada do sistema, você pode usar um painel web LTE Setup que está disponível em todas as unidades básicas. O painel LTE Setup também pode ser acessado a partir do painel do administrador do revendedor. A configuração do sistema pode ser configurada ou alterada remotamente sem estar fisicamente presente no local. Todos os dias é criada automaticamente uma cópia de reserva completa de todas as definições e configurações do sistema. É sincronizada com a nuvem, permitindo a restauração automática das configurações dos sistemas com alguns cliques. Para expandir a funcionalidade, vários plugins podem ser instalados na passagem principal. Por exemplo, o plugin do sistema de segurança ou a integração de lâmpadas Philips, UE ou IKEA. Além disso, a passagem principal possui API aberta e webhook para a possibilidade do sistema ser integrado com aplicativos e serviços de terceiros. Atualmente, a linha de equipamento Lornitec oferece 4 modelos de passagens principais: MetaForce 2, MetaForce 2 Cloud, DAMG, DAMG Plus. MetaForce 2 e MetaForce 2 Cloud têm canais reguláveis e de retransmissão integrados, canais de entradas para sensores binários e sensores de temperatura e um barramento CAN para conectar dispositivos extra. Eles são usados para construir sistemas de orçamento de menor escala. A passagem principal DAMG pode ser conectada a 2 cadeias de barramento CAN e é usada para sistemas maiores. A sua versão alargada DAMG Plus tem a possibilidade de integração com interruptores e termostatos KNX. Há uma tabela mais detalhada comparando todos os parâmetros para as passagens principais sob este vídeo. O sistema Lornitec tem as seguintes vantagens principais: alta confiabilidade devido à lógica distribuída e unidades embutidas em cada módulo. Sistema Plug and Play que acelera e simplifica significativamente a configuração do sistema. Aplicação conveniente para iOS, Android, Windows, Mac, Linux, que permite a configuração básica do sistema. Uma base de dados de cenários prontos e a possibilidade de implementar cenários próprios do cliente de qualquer complexidade. Serviços de nuvem rápidos prontos para uso sem configurações extra. Assistentes de voz fora da caixa que não requerem nenhum hardware especial. Um sistema inteligente de climatização. Sistema multi-room integrado e um intercomunicador com controle remoto. Amplas possibilidades de integração de vários dispositivos e serviços. Manter estatísticas de dispositivos e sensores durante um ano. Agradecemos por ter assistido a este vídeo.
Se tiver dúvidas ou precisar de assistência adicional, entre em contato com o nosso serviço de suporte técnico. Vemo-nos nos próximos episódios.